mais uma vez seja muito bem-vinda a Belo Horizonte, a nossa Feira de Cerâmica. Eu sou Carol Bondes, uma das curadoras aqui da Feira de Cerâmica. É um prazer ver essa sala lotada, não à toa, né? Acho que Flávia Pircher dispensa apresentações. É uma mestra da cerâmica, né? Acho que todo ceramista em sã consciência no Brasil conhece e acompanha o seu trabalho. Então, realmente foi muito importante para a gente ter você aqui. Obrigada. Fiquei muito feliz porque, só um parênteses, né? Antes até da gente começar a fazer os convites para as palestras, Flávia já tinha me procurado, interessada em participar da feira, querendo compartilhar um pouco do seu conhecimento aqui com a gente. Então foi com muita alegria que eu recebi nos sentimos muito honrados mesmo com a sua presença. E ela, assim, com muita gentileza, ofereceu vários temas possíveis que ela gostaria de contribuir, de compartilhar. E a gente discutiu muito entre a gente e entendemos que esse tema que ela trata já há um tempo sobre a monoqueima é um tema muito importante, né, no momento, pensando em questões até de sustentabilidade, de economia no ateliê. Então a gente pediu que ela trouxesse esse tema e ela já se organizou toda, a gente fez toda a correria aqui para disponibilizar as peças para ela. Então acho que realmente vai ser muito rico para todos nós, para todos os ceramistas que estão nos acompanhando também pelo Instagram, pelo YouTube. Com certeza vai engrandecer aí o trabalho de cada um no seu ateliê. Muito obrigada mais uma vez, Flávia. Eu que agradeço. Uma boa palestra para vocês, para todos nós, uma boa feira. E depois ainda tem a Luciana Rena, hoje há 1 hora, falando sobre os caminhos de Antônio Cordeiro, não é isso? Falei certo? Então, boa palestra para nós, gente. Obrigada. É um prazer, de verdade, estar aqui. É culpa do Pimenta, porque eu encontrei com ele falou assim, você tem que conhecer a Feira de Minas. Eu falei, eu vou. Ele falou, nossa, é muito legal. Eu falei, se alguém quiser xinga ele, que foi ele que lançou a ideia aqui. Mas eu agradeço demais a presença de vocês estarem aqui no domingo de manhã e também aos organizadores a oportunidade de eu estar pela primeira vez em BH. É aqui que passa? É isso, né? Aí, foi. O objetivo da palestra, dessa mais conversa mesmo, eu vou falar um pouquinho e o tempo é extenso para a gente poder trocar ideia e vocês fazerem perguntas, porque geralmente tem muitas perguntas, né, para a gente conversar e chegar a uma conclusão, a uma resposta juntos. Compreender a monoqueima e a ciência que está por trás dela. Conhecer as mudanças da argila, do esmalte, que são provocadas pelo calor do forno, e entender essa transformação da argila, fazer com que a argila se transforme em cerâmica pelo fogo, mas também tem a transformação interna do medo de fazer a monoqueima em confiança e dos problemas que acontecem na queima, impossibilidades de trabalho. É isso que eu gostaria de causar aqui hoje, essas transformações, não só das técnicas da cerâmica, mas as internas do ceramista também. Deu? É aqui que tem que ficar. Não tá indo, não. Você pode, por favor, dar uma olhadinha? O que eu tô fazendo de errado aqui? Ah, você vai então. Pode ir? Obrigada. Então, eu fiz questão de colocar só para a apresentação de hoje. Eu sou Flávia, filha de mineiro, nascida em Uberlândia e neta de avó de Guaranésia. Guaranésia é tão grande que fica perto de Guaxupé, talvez fique mais conhecido. Então, minha primeira vez em BH, eu tenho certeza que se meu pai estivesse vivo, ele ia estar muito feliz de ver eu me apresentando na capital. Então tá sendo muito especial mesmo pra mim estar aqui hoje de manhã. Eu já até fiz um filme pra minha tia, irmã mais velha do meu pai. Tia, olha onde eu tô. Então, quem quiser falar comigo é nesse telefone. Tem um canal no YouTube, tem um site que a gente está reformando agora e logo logo ele vai estar pronto. Eu moro em Vinhedo, no interior de São Paulo.
De formação, eu sou advogada e pedagoga, depois que eu fui fazer mestrado em artes visuais, especialização na parte de artes e de cerâmica. Então, eu faço questão, parece coisa de currículo Lattes, mas é que muitas pessoas vêm e falam assim, eu não sou ceramista, eu sou de outra formação. Eu também não, gente, tá tudo bem. Porque a gente se torna ceramista, a gente se autoriza a ser ceramista, a gente pesquisa, e eu acho que é esse o caminho mesmo para nós, que aqui no Brasil temos faculdades ótimas, mas que são poucas em relação ao espaço geográfico que nós temos, né? Que é muito grande, difícil para a gente ter acesso, às vezes, ir lá para São João del Rei, ir lá para a Unicamp. Então, às vezes, isso dificulta. A gente vai se formando ceramista conforme a gente consegue, né? Aí tive a sorte, a oportunidade maravilhosa de me apresentar em outros países, tanto com na exposição, quanto palestrando, trabalhando em workshop. Eu faço normalmente peça decorativa, peça utilitária, vendo para restaurante, hotel, para o consumidor final, vendo biscoito. Então, assim, eu sou youtuber, mas para pagar a língua, porque eu falo para meus filhos assim, imagina ser youtuber, isso não dá em nada, e olha eu aqui, né? Então, porque o YouTube para mim é um meio de colocar em prática aquilo que eu acredito, que é da parte da educação, o acesso à democratização de ensino. Eu acho que só a educação realmente consegue transformar uma pessoa, um país, uma sociedade. Então essa é a forma que eu tenho para exercer essa minha crença. Mas eu sou ceramista mesmo, de sentar no torno, de me sujar igual a todo mundo, de ter peça quebrada, é tudo igual, não muda nada, tá? E aí, tudo começou quando eu dei o meu primeiro passo na monoqueima. Eu sempre queimava num forno de latão, e que ficava no quintal de casa. É um forno com a gás. Então, meu marido cansou que eu estava dominando ali a garagem. Ele falou assim, não, vamos fazer um galpão para você no fundo do quintal, e aí você vai trabalhar lá, porque eu chego, a garagem está sempre ocupada. A gente construiu e uma amiga ficou sabendo e me deu o forno dela, que é o Frank, que é um forno a gás gigante. E o ateliê, que era muito pequenininho, ele cresceu em volta do forno. Só que era um forno muito grande, eu não tinha como ficar queimando biscoito, queimando esmalte e tal. E aí eu comecei a falar assim, vou tentar monoqueima, vou queimar uma vez só para viabilizar isso. Até porque eram muitas horas do lado do forno, eu fazia uma queima de 1.300 graus e tal, e muito caro também. E eu comecei a pesquisar e vi que no Brasil não tinha nada sobre monoqueima, todo mundo falava que eu era louca. Mas como é que queimava antigamente, nos primórdios? Mesmo aqueles fornos de alta temperatura na Coreia, na China, era tudo monoqueima. Aí comecei a estudar como era lá, fui vindo, fui chegando perto, fui chegando na cerâmica indígena, é tudo monoqueima. Então eu fui lendo, pesquisando, vendo, conversando com pessoas. Através das viagens também eu tinha contato com outras pessoas que faziam outros tipos de queima, e comecei a realmente fazer da monoqueima minha prática. Hoje as peças, eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês, são peças minhas já prontas. Eu falo prontas porque também vem do biscoito, né? Porque tem ceramista que compra o biscoito e aí esmalta, aí é uma biqueima, mas não são peças prontas minhas, isso é de quem pintou, quem esmaltou. As minhas peças prontas é tudo monoqueima que eu faço. Então, eu acredito mesmo que conhecimento guardado, livro fechado, é igual lâmpada apagada no meio da noite. Não ilumina ninguém, não serve para nada. Vocês fiquem à vontade para tirar uma foto, filmar, publicar. Eu só peço que façam a menção e dê crédito à organização, taguear aqui a feira, a palestra, o meu nome. E o conhecimento é para ser compartilhado mesmo, então fica à vontade, tá? Por que eu acho que esse tema da monoqueima é tão essencial assim? Quando a gente queima, eu escutei de uma ex-aluna. Ela comprou ex-aluna porque eu dava aula presencial. E aí ela era minha aluna presencial. Ela comprou um forno e ela falou assim, agora que eu tenho forno, agora vai ser
queimar, errar, acertar, tentativa e erro, que já me falaram para me preparar. E eu pensei, não é assim. A queima, ela tem uma ciência por trás, ela não precisa ser essa imprevisibilidade, porque quando você faz uma coisa que você não tem noção de você está pisando, te dá muita insegurança. E pelo contrário, a gente pode trilhar um caminho com mais confiança. Tanto pelo seu tempo, de não ficar fazendo coisa que depois vai virar lixo, quanto pelo respeito à natureza, porque a gente está saqueando o material da natureza, argila, óxido, matéria-prima e tal. Eu acho que a frustração também é uma coisa que o ceramista aprende a lidar no meio do caminho, natural, mas se a gente pode diminuir essa frustração é melhor, né? E o medo. Tem muita gente me procura com medo de fazer, com medo da peça explodir, com medo de estragar o forno. E então, se a gente conseguir entender o processo, esse medo automaticamente diminui um pouquinho, porque a gente pode superar essas inseguranças com conhecimento. O conhecimento traz a luz, assim, né? Queria fazer só um parênteses, está rodando uma prancheta com o nome? Quem quiser deixar o nome, é tanto para manter contato, quanto depois eu vou fazer um sorteio. E quais os benefícios que eu acredito que tem na monoqueime, por isso que eu levanto tanta bandeira? Para a gente explorar e ter confiança nessa exploração de técnicas, de resultado, de processos, para a gente fazer uma economia significativa, tanto do nosso tempo quanto do recurso natural, seja energia elétrica, gás, lenha, o que for, para a gente conseguir replicar no sentido de reproduzir coisas que deram certo. Porque quando você não tem ideia do que você está fazendo, você faz de novo, pode dar certo ou pode dar errado. A gente está sempre andando naquela zona do limbo, assim, da incerteza. Para reduzir, claro, erros e perdas e para ter maior segurança no uso dos equipamentos, dos fornos, tá? No geral, o que é queimar uma argila? A gente queima, se a argila está crua, ela é só argila. Para transformar em cerâmica, ela precisa passar por uma queima. E o que é isso? Muito importante, a combinação entre temperatura e tempo. E a queima, ela não é só temperatura, ela demanda tempo, tá certo? A gente tem que entender sempre essa relação entre os dois. E aí eu gosto muito de dar o exemplo do bolo. Se alguém já escutou, desculpa que eu vou ser repetitiva, mas é o seguinte: você bate um bolo, coloca no forno da cozinha 180 graus, é a temperatura de queimar bolo, show. Você põe 10 minutos e tira. Você vai ter no máximo um semi-brownie, porque ele vai estar todo mole por dentro, não virou bolo aquilo. Para ele virar bolo, você tem que deixar minimamente 40 minutos. Aí você tira, ele virou o bolo. Se passar e chegar em 2 horas, você vai ter carvão. São os mesmos 180 graus. Essa situação, gente, é a situação que eu respondo todo dia. Mas o cone caiu e a temperatura marcou assim, então quer dizer que o indicador está errado, quer dizer que o forno está desregulado, porque o cone mais alto caiu, o cone 7 caiu, então quer dizer que ele chegou em 1240, mas o indicador já estava 1220 e faz uma confusão. Não, lembra do bolo, ele não passou dos 1220, só que se você deixou 5 minutos em 1220, se você deixou 10 minutos em 1220, se você deixou 1 hora, você vai ter brownie, bolo ou carvão. É simples assim. Porque queima de cerâmica não é temperatura, é tempo e temperatura. Então, quando vocês estiverem na dúvida do cone que vocês colocaram lá dentro, pensa no bolo. Para que serve o cone? Para medir quando o forno chega na temperatura. Como que era usado isso na história? Não existia termopar, não existia indicador, não existia laser. Tá lá, o chinês, o japonês, o coreano fez uma janelinha, pôs o cone, ele fica olhando a janelinha. Quando aquele cone começa a cair, porque não é de uma hora para outra que o cone despenca, ele olha a janelinha, que é o visor do forno. Ele põe 3, 4 cones. Quando começa a cair, ele sabe que está chegando
naquela temperatura. Aí o cone atinge uma graduação, mais ou menos 45 graus aqui, aí sabe, ó, chegou na temperatura. Então eu vou continuar a minha queima, vou continuar botando lenha, vou continuar no gás, do jeito que fosse. Eu vou fazer o próximo cone cair. E quem queima a lenha sabe que é assim. Hoje em dia a gente usa o cone dentro do forno elétrico. Você não está olhando ele cair. Você não está fazendo esse acompanhamento. Para que você está colocando o cone no forno elétrico? Para ver onde é mais quente, médio e mais frio, para mapear o seu forno. Para ver se você programa o seu forno para 1220, deixa um patamar de 10 minutos, se ele equivale a um cone de 1220, se ele equivale a um cone de 1240. Para isso que a gente põe o cone. Não é para ver a temperatura. Ele só serviria para ver a temperatura se eu estou vendo o cone cair. Porque ele só indica a temperatura naquele momento exato. Depois, enquanto você continua com calor no forno, ele vai caindo cada vez mais. Porque o cone não mede temperatura, o cone mede calor. Quantidade de calor é outra conversa. Temperatura é uma coisa, calor é outra coisa. Temperatura em graus, calor é outra unidade de medida. É assim, tá? Então, assim, vocês não misturam as coisas, que a vida vai ficar bem mais fácil para vocês. O que a gente tem numa queima? A temperatura que sobe e o tempo que passa. Sempre essa combinação. Quando eu tenho o calor dentro do forno, subindo o calor, aumentando ou descendo, esfriando, eu tenho uma rampa. Quando eu mantenho o calor, quando eu mantenho a temperatura sempre igual, eu tenho um patamar. Com esses dois conceitos aqui que a gente programa um forno elétrico. Quem vai programar manualmente, tá? Então, a rampa é o período que a temperatura sobe ou desce, e o patamar é o período que a temperatura fica sempre igual. Então, quando a gente vai programar um forno, você tem lá o segmento. O que é segmento? É cada pedaço. Esse pedaço daqui até aqui é um segmento, que é uma rampa. Esse pedaço aqui é outro segmento, que é um patamar. Eu podia ter outro segmento, que seria outra rampa. Isso é segmento. Então, quando você tem lá, o meu forno tem 7 segmentos, quer dizer que eu posso programar 7 pedacinhos da curva. Tem forno que não tem. Então, é importante você conhecer o seu carro. Se o seu carro é automático, se ele é manual, se ele tem 4x4. Você vai conhecer o seu forno, que tipo de indicador que você consegue programar. Você vai saber o que é rampa, o que é patamar, e aí você organiza a sua queima. Sempre pensando temperatura e tempo. Aí o que a gente precisa fazer? A gente precisa determinar, vou pegar essa peça que o Juan fez ontem, vou colocar no forno e vou queimar. O que eu preciso saber? Determinar que temperatura que eu vou queimar, né? Como que eu vou determinar a temperatura final, que é a temperatura de queima? Eu vou considerar o material que eu estou usando. Essa argila qual que é? Qual que vocês usaram? Essa é a porcelana que a gente desenvolveu. A porcelana é para quantos graus? Ela está com zero de absorção em 1217. 1217 graus. Tá. O suporte é 1240. Mas vamos dizer 1220. É. Primeira coisa que eu vou fazer. Que temperatura é a argila que eu estou usando? 1220. Então eu sei que isso é o ideal para queimar essa peça. Aí, que esmalte eu vou escolher? De 1300? Eu tenho que colocar um esmalte de 1220. Ah, mas eu tenho esse de 1240 que fica legal. O que o Pedro deu a informação? Que ela aguenta até 1240. Então, beleza, eu vou escolher um esmalte que vai de 1220 a 1240. Pode ser um esmalte de 1000? Poderia, se eu não quero para um utilitário. Segura essa informação que mais pra frente a gente vai falar sobre sinterização da massa. Então, a primeira coisa que você vai fazer para determinar a temperatura de queima é ver que material que você está usando. A argila e o esmalte. Posso fazer ao contrário? Posso. Eu quero
de qualquer maneira usar esse esmalte que é de 1220. Então eu vou escolher uma argila de 1220, tá? Isso é para facilitar a vida de vocês. Eu posso ficar mudando? Pode, tudo é possível, desde que você tenha conhecimento técnico, tá? Mas para facilitar, escolhe uma argila e um esmalte que combinam na temperatura, beleza? Aí me pergunta assim, mas a massa que eu comprei tá escrito lá de 850 a 1300, está no pacote. Sim, 850 é a temperatura mínima para você queimar o biscoito. 1300 é a temperatura máxima para você queimar e transformar aquilo numa cerâmica sem porosidade. Então, se você está queimando uma peça que está escrito no pacote que é 1220, essa é a temperatura que você tem que chegar para conseguir o melhor dela e a menor absorção. Então, determinar a temperatura de queima. Também você tem que considerar qual é a finalidade da queima, certo? Já vi qual é a temperatura do material. E qual é a finalidade? Eu quero queimar biscoito. Para queimar biscoito, qual é o objetivo? Fazer que a peça fique rígida, com a absorção ideal para receber o esmalte. Qual é a absorção ideal? Entre 16% e 18%. Então, o que o produtor fala? Que o biscoito é queimado a partir de 850. Eu boto lá 850, queimo, meço a absorção do biscoito. Se ele está entre 16 e 18, bacana, vou esmaltar. Meu objetivo é sinterizar a massa cerâmica, fazer com que ela fique fechada, sem poros, e ela ficar prontinha para um utilitário. Qual que é a temperatura de sinterização aqui? Que o Pedro falou, a máxima dela? 1220. Então, eu vou determinar 1220, que é a temperatura máxima para que a cerâmica fique com o corpo sem poros. Beleza. E, geralmente, numa peça que está prontinha assim, né, com o esmalte em cima, a temperatura de sinterização deve coincidir com a vitrificação do esmalte, que é uma queima, a queima de esmalte ou a monoqueima, que ao mesmo tempo eu fecho o corpo cerâmico, sinteriza e o esmalte fica vitrificado, tá certo? Então, para eu determinar a temperatura final, eu preciso pensar em duas coisas: a temperatura do material que eu estou usando e a finalidade da queima que eu estou fazendo. O que é sinterizar? Sinterizar é um ponto antes de fundir. Quando funde, ele derrete. Ele faz essa cobertura assim, parecendo açúcar queimado. Eu não quero que a minha peça derreta. Eu quero que ela fique inteira no formato que eu fiz. Mas eu quero que ela comece a derreter o suficiente para tampar os buraquinhos. Porque se a argila estiver porosa, assim, o corpo vai estar igual o chocolate aerado soufflé, cheio de poros. E aí eu vou usar o copo vai absorver a água, vai vazar, vai suar. Com o tempo de uso, o que eu vou ter? Mofo, porque a umidade é lugar para bactérias, ali uma colônia que vai se manifestar. Então eu não quero que a minha peça fique assim. Eu quero que ela chegue perto do ponto máximo dela antes dela começar a fundir. Eu quero que ela sinterize e fique assim, um corpo fechado que por si só não absorve. Por isso que isso aqui vale para utilitário. Para decorativo, tanto faz se o corpo está poroso, se não está, não tem problema nenhum. Para joia, eu só preciso, ou o ideal seria só chegar nessa sinterização se eu vou fazer um utilitário, para não ter essa absorção e todas as consequências dela, de mofo, de pinta e essas coisas. Aí tem todos esses vídeos lá no canal ensinando sobre absorção, fórmula, como mede, tudo em detalhe, tá?
E eu queria também dar o crédito, porque quem me ajudou muito nesses vídeos foi o Nelson Lixa, que é uma pessoa que eu respeito muito na cerâmica, um técnico maravilhoso que dá consultoria para a maior parte das cerâmicas brasileiras, tanto de revestimento, de piso, quanto de cerâmica utilitária. A fórmula da absorção é essa. Faltou, por algum motivo, na hora que eu transformei aqui rapidinho em PowerPoint, faltou a linha aqui, como se fosse uma fração, tá? Então, a absorção é a massa final menos a massa inicial, dividida pela massa inicial, tudo isso dividido por 100. Então, eu pego a peça, peso ela, massa inicial, anoto. Deixo a peça de molho na água 24 horas, tiro a água, peso de novo, massa final. E aí, esses valores que eu peguei do peso no começo e do peso no fim, eu vou substituir aqui, aplico a fórmula. Ah, mas eu não posso fazer aquele teste assim de coloco a água na peça, ponho um papel embaixo e amanhã eu vou olhar? Pode, o máximo que você vai ver é se está suando ou não. Mas o quanto ela está suando, o quanto de absorção ela tem, você não sabe. E eu preciso dessa porcentagem para poder ajustar a próxima queima, se eu aumento ou se eu diminuo a temperatura de queima, para eu poder ajustar, porque só saber que ela tá suando não é uma informação super... Já que eu vou deixar de molho mesmo, já pesa e já põe a fórmula, né? É uma parte um pouco técnica, mas é interessante a gente saber para entender e evitar alguns problemas durante a queima, tá? E eu vou tentar ser assim o mais agradável possível nessa parte técnica. Porque a argila, ela sofre transformações no calor do forno. E para que você precisa saber isso? Para fazer sua programação. Por quê? Até 100 graus, a água evapora. Pensa numa caneca que você põe água no forno, no fogo, e aí ela começa a ferver. Quando ferve, o que acontece com a água? Sai um monte de bolha. Você imagina se sai esse monte de bolha na peça dentro do forno, porque mesmo quando a peça está super seca, em ponto de osso assim, ela tem 3% de água residual. Se esses 3% começam a ferver e borbulhar, eles vão dar trinca, não chega a explodir, só explode, virar farofa de argila se a peça estiver úmida. Se ela estiver assim seca, a água vai começar a querer ferver e ela vai para a superfície rápido. E a hora que ela vai rápido, ela causa uma trinca. Então, se eu sei que se eu acelerar eu posso causar uma trinca, até 100 graus, eu vou devagar na queima. O que é ir devagar? 100 graus por hora. Então, eu sei que se eu estou queimando uma peça que está crua, até os 100 graus eu vou devagar. Entre os 100 graus e os 300, 400, eu estou eliminando a água química. O que é essa água química? Nas moléculas da argila, eu tenho moléculas de água que estão combinadas com a sílica, com a matéria orgânica e outras coisas ali. Para quebrar essa molécula e fazer essa água que estava combinada ali queimar e evaporar, essa é a água química que está combinada com outros elementos. Ela também vai ferver. Se ela vai ferver, eu vou arriscar uma peça que eu fiquei 3 meses trabalhando na peça? Não. Então eu vou também até aqui devagar. Se a minha peça tá crua. Beleza. Depois, entre 500 e 600 mais ou menos, eu tenho a inversão do quartzo. O que é isso? A argila tem sílica, quartzo. Todo material normal esquenta e dilata, concorda? É por isso que a gente não é normal, porque a sílica, o quartzo não faz isso. Ele esquenta, dilata, quando chega em 500 graus ele começa a retrair. Ele inverte o processo. E depois ele volta a dilatar. Então, esse movimento de dilatação e de retração em função do calor faz com que a peça se movimente. Não é uma zumba dentro do forno, ela não é rápido, é muito lento, mas ela muda. Vocês sabem que a gente queima argila, ela vai perdendo água, ela diminui 12%, 20% e tal.
E é uma mudança significativa. Então você imagina isso se mexendo dentro do forno em micras. Se eu tenho uma peça pequena, eu tenho menos problema. Mas eu tenho um prato, que é uma área maior. Vamos dizer que esse lado do prato, ele começa essa inversão do quartzo mais rápido do que esse lado do prato. Porque ele está mais perto da resistência, porque ele está mais perto da chama do fogo, porque ele está perto de uma peça grande que já está quente, por algum motivo. Se eu já estiver correndo na queima, acelerada a queima, eu vou acelerar que essa parte que tem a tendência para ir mais rápido vai mais rápido. E essa parte que está devagar vai mais devagar. É a corrida da lebre e da tartaruga. A diferença entre um e outro vai ficar muito grande. Se eu desacelero a queima, a parte que tinha tendência para ir mais rápido, o que acontece? Desacelera. Ela vai devagar. Então a diferença entre a parte mais rápida e a parte mais lenta é menor. A peça quase que se movimenta toda junta. Ela dilata toda junta, retrai toda junta. E aí não causa essa torção. Essa torção dá muita trinca, principalmente na beirada do prato. As trincas que a gente vê e os empenamentos de peças geralmente acontecem aqui. Então, se eu sei que isso está acontecendo, até os 600 graus, eu vou botar o meu pé no breque e vou manter uma queima lenta na peça que está crua. E desse jeito eu evito muitos problemas na queima. Depois, não desmerecendo, mas entre os 600 e os 800, nada muito significativo acontece. Então, se eu estou com pressa, é nesse momento que eu vou acelerar e subir a 150, 200 graus por hora. Acelerei, show. 800 graus começa a queimar o carbono, a matéria orgânica que está na argila, tá? Aí vai sair sulfato, sulfito, tarará. Quando a gente queima no latão, a gente até vê a superfície da peça pretejar, assim. Porque o carbono está vindo para a superfície. Tudo na argila, ela se movimenta por capilaridade. Ele vai procurando os poros, que vocês viram do chocolate eirado. A água sai pelos poros, a matéria orgânica vai saindo, tal. Então ela vai vindo para a superfície. Toda essa matéria orgânica que está na argila, se ela não for bem tirada, depois lá na frente ela dá pinhole. Ela dá problema de espinho no esmalte. Ela dá bolinha cortante, porque ela vai sair em algum momento. Então, se eu caprichar nessa hora e deixar uma queima arejada, lenta, eu garanto que a maior parte desses materiais saiam nesse momento. Eu evito problema futuro. E aí, em 900 graus, começa a fusão. A fusão dos esmaltes. Porque, mas o meu esmalte é para 1220, mas eu tenho matérias primas que a gente chama de fundente, que começam nesses 800 graus, é aí que ela começa a fundir até chegar no ponto máximo, porque a cerâmica é igual história, não aconteceu em um dia, não é em um momento determinado. Ela começa o processo, tem o pico e depois descontinua. Aí na fusão a gente tem a questão do esmalte. E o esmalte, eu gosto muito de fazer a comparação com culinária, porque todo mundo entende, né? Um pouquinho assim, fica mais próximo do nosso universo, a gente consegue visualizar melhor. O caminho do esmalte é muito simples. Passei o esmalte, ele está líquido, mas de fato o que é esmalte no pote líquido é só o pó. Eu só misturo o líquido para conseguir aplicar. Quando chega no forno e começa a esquentar, o líquido, que é o veículo, vai embora. E o que fica em cima da peça? O pó, que é o esmalte. Continua esquentando. Esse pó começa a derreter. Quando ele começa a derreter e ele chega em determinado nível, ele começa a entrar em ebulição. Tanto pela reação das matérias-primas, quanto pelo resto que tem na argila que ainda vai sair, de sulfato, de sulfito, de material. Então ele parece essa coisa do vulcão que está explodindo. Se por um acaso eu corro na queima do esmalte, ou se a queima do biscoito foi mal feita, foi uma queima rápida, fica saindo tanta coisa aqui, que o esmalte, que a queima vai continuar, ela começa a esfriar
e ele ainda está em ebulição. Bolha cortante, pinhole, aí começa os defeitos, né? É a hora que eu falo assim que eu me sinto um dermatologista, porque só vem gente com bereba me procurar. O problema que dá até medo de continuar a fazer cerâmica. Aí beleza, continuei, saiu tudo que tinha que sair, as explosões, as bolhas, as erupções vão cessando e o esmalte continua incandescente. E é nessa hora que vão abrir as reações e tal, geralmente perto do patamar, no final. Quando você possibilita que as matérias-primas, quase a maioria delas estão nesse estado de fusão e dá uma boa interação entre elas. E também as bolhas que abriram, né? Imagina assim, eu tenho a peça crua. Aí o gás está saindo daqui, seja porque tem sulfato ou algum outro material, ele está saindo. Onde ele sai, a lava faz assim, ela abre, que é o esmalte. Se eu mantenho esse esmalte mais tempo líquido, dá tempo dele fechar, né? Se eu não mantenho ele líquido por qualquer motivo, porque eu corri na queima, porque o esmalte estava muito viscoso e aí ele não consegue se movimentar, ele continua aberto, que são os defeitos dos esmaltes 1000. Então, mantive aqui e o forno começa a esfriar. Ele começa a esfriar, não é de uma hora para outra. Ele vai esfriando, o esmalte vai endurecendo até o momento que o forno está frio e criou a película vítrea em volta da peça de cerâmica, eu consigo abrir o forno. Se nesse meio tempo eu abro o forno, a resistência até que aguenta bem, mas tem esmalte que não aguenta, aí a gente começa a ouvir aquele tilintar. Por quê? Porque você está com um ambiente quente, aí você abriu, entrou uma lufada de ar frio. O que é o raku? Eu pego um esmalte quente, reduzo a temperatura drasticamente, causo o craquelamento dele. Então, aí eu sei, mas não posso abrir o forno com 400 graus? Não vou dizer que não pode. Tem esmalte que aguenta, mas tem esmalte que não aguenta. Eu não conheço teu esmalte, não conheço teu forno, não conheço... A minha resposta é não abre, por via das dúvidas, tá? Como que eu meço a temperatura? Então, o cone eu já expliquei. Depois do cone, fizeram o conjunto de termopar, que é efetivamente o termômetro, que é o pirômetro, que está ligado num indicador. E esse aqui, ele indica a temperatura. O nosso sistema de forno elétrico é isso aqui. O pirômetro, ele mede a temperatura, manda a informação aqui para o indicador. E o indicador, no caso, ele checa a informação. 1 hora de queima, eu deveria estar em 100 graus. Ele me mandou a informação de que está em 80. O que eu vou fazer? Mando um comando para a disparadora, para ela disparar e a resistência continuar esquentando, porque eu preciso chegar em 100 graus agora. É isso que ele faz, é um sistema super simples. Mas ele está indicando a temperatura. Aqui eu tenho o cone, que é feito com massa cerâmica, que a massa, quando chega em determinada temperatura, começa a amolecer. É como a massa se comporta dentro do forno. Ele está medindo o calor, no caso que a gente deixa o cone lá dentro do forno elétrico. E você só vai ver a hora que você abre. Ele está te mostrando quanto de calor você teve durante aquela queima. Eu queimava no latão, então eu aprendi a olhar, e isso é muito legal a gente fazer esse exercício de você vai vendo a transformação da argila e da estrutura do forno pela cor. Quanto mais vai clareando, mais significa que a temperatura está subindo. E hoje a gente tem, e ele está indicando também a atmosfera do forno. E a gente tem o pirômetro a laser, eu não sei se vocês usam, se vocês já viram. O pessoal que queima lenha, queima gás, né, bota lá no visor e faz assim. O que o pirômetro está mostrando? O calor da superfície da peça onde ele está incidindo. Não é necessariamente a temperatura do forno. Se você pega uma peça que está perto da fornalha, ele vai estar com uma temperatura. Se você pega outra peça lá no fundo, é completamente diferente. Por isso que é bom quem faz leitura com a laser pegar em vários visores, né? E o que é a monoqueima? É você juntar todo mundo.
a transformação da argila, a transformação do esmalte, tudo numa queima só. Eu sei os momentos, o que acontece com a argila, então eu sei que hora que eu posso correr. Eu sei o que acontece com o esmalte, que é a 800 graus que ele começa a fundir, então eu vou deixar ele trabalhar bem. Eu sei que no final, se eu ponho um patamar, eu ajudo as interações entre as matérias-primas, eu ajudo as transformações e os efeitos. E aí eu vou montar uma curva de queima que é tudo junto. Basicamente é isso. A monoqueima, ela não tem a ver com o tipo de argila, ela não tem a ver com a finalidade da peça, ela não tem a ver com o tipo de forno, ela não tem a ver com o tipo de gás. Porque tu me pergunta assim, com um tipo de combustível, pode gás? Pode para utilitário? Mas pode para peça pequena ou para peça grande? E essa massa pode? Gente, pode. A monoqueima é fazer uma queima só e chegar no resultado final que você quer com a peça sem ter que passar pelo biscoito cerâmico. Ponto. Simples assim, não é nada complicado. Então, como eu mencionei, no começo todo mundo usava monoqueima, queimava uma vez só. Show. Aí, o que aconteceu? Eles perceberam, lá na China, foi o primeiro sinal que teve de biqueima, que tinha um esmalte chamado Shun, que é, sei lá, um tataravô do Celadon, uma cor assim meio piscina, sabe? Um verde piscina. Que se eles dessem uma leve enrijecida na peça antes, eles conseguiam chegar mais fácil naquela cor. Então eles davam uma pré-aquecida na peça a 400 graus, tirava do forno, queimava. Foi a primeira vez. Depois, os mouros queriam imitar a porcelana chinesa. Mas o que os mouros tinham? O barro vermelho, que estava longe de chegar na brancura. Aí eles passavam o engobe branco e pintava com o cobalto. Virava uma meleca. O que eles perceberam? Se eles engobassem a peça com o branco, desse uma enrijecida para endurecer aquele engobe e depois passasse o cobalto, parava de borrar a flor. Aí começaram a fazer isso, essa pré-queima. Levaram essa tecnologia quando eles invadiram a Península Ibérica. Lá em Portugal até hoje, tem regiões que fazem essa pintura, que eles engobam de branco, biscoita e pinta de azul. Beleza. Depois, anos depois, na Revolução Industrial, todos os processos manuais foram dicotomizados, separados. Antes você tinha um sapateiro que media seu pé e te entregava o sapato pronto, fazia tudo. Eu não sou da época da Revolução Industrial, mas lá em Itanhaém tinha um cara que fazia tamanco, que a gente ia, botava o pé no banquinho, ele media, ele fazia o tamanco na frente da gente. Era super legal. Mas na Revolução Industrial, todos esses processos manuais foram separados. Por quê? Para otimizar o processo, para que ninguém tivesse o conhecimento, o know-how, só o dono da fábrica. Enfim, várias. E com a cerâmica não foi diferente. Como é que eu vou pedir para a linha de produção fazer um monte de prato e aí eu vou empilhar um em cima do outro todos crus? Problema no estoque, logística. Péssimo. Vai quebrar. Quem lida com a modelagem, é especialista na modelagem, não precisa saber da esmaltação e vice-versa. Então, o que eu vou fazer? Vou instituir que todas as peças vão ser enrijecidas, eu ganho no estoque, o pessoal da esmaltação para de quebrar a peça na hora que está esmaltando, porque eles não entendem como segurar essa peça, eu paro de perder dinheiro e só eu sei como fazer a modelagem, a esmaltação e a queima. Pronto. Aí separou tudo e não precisa ser assim, certo? Então, tem diferença de resultado entre uma peça de monoqueima e biqueima? Quando a gente acabar aqui, vocês podem pegar minhas peças de monoqueima e ver se tem alguma diferença. Porque todas chegam no resultado final. Todas chegam na temperatura certa do material e da finalidade. E aí ela serve apenas para decorativo? Não. Ela serve para tudo. Que tipo de argila? Todas. Que tipo de esmalte? Todos. Você faz seu esmalte? Você compra o esmalte? Quando você compra o esmalte e faz uma biqueima, o que você faz? Você testa para ver se aquele esmalte dá certo com a sua argila e na sua queima. É a mesma coisa que você vai fazer na monoqueima. Tem esmalte que não vai dar certo na sua queima? Nem na monoqueima, nem na biqueima.
Não é por ser bi ou mono que ele não vai dar certo. Ele pode não dar certo porque não combinou com a argila, porque a temperatura de queima tem que ser ajustada, enfim. Mas não é o fato de ser uma ou duas queimas, tá? Todo mundo acha que a monoqueima, quando eu não tinha feito o curso ainda, o pessoal pedia assim, mas me passa a curva da monoqueima. Eu falo, cara, eu passo de boa, mas o problema da monoqueima, o mais difícil não é a curva de queima, é a esmaltação. A esmaltação é o mais chato, tá? Aqui eu pedi pro meu marido fotografar, eu esmaltando um vaso, um trabalho que eu tô fazendo com um estúdio de design, e eles fazem essa peça, é a peça mais chata que tem para fazer a esmaltação, porque ela é feita em impressora 3D, já é uma peça assim mal construída, ela tem zero compactação, porque vocês já viram a impressora 3D, ela vai fazendo isso aqui. Ela não tem compactação, ela não tem colagem entre as cordinhas, né? E a peça é toda torta e é gigante. E é possível fazer uma esmaltação mesmo numa peça assim. O que eu tenho que olhar? Eu tenho que olhar a densidade do esmalte, que não pode estar muito alta e não pode estar muito baixa. Muito alta porque ela gruda na peça de cerâmica e aí ela pode trincar a peça, porque grudou muita matéria. E a gente tem que lembrar o seguinte, que o esmalte, ele é inerte, ele não encolhe. A hora que eu esmalto uma peça assim, ela dá uma leve inchada, porque ela absorve e depois ela perde. E o esmalte fica parado, e essa diferença de tensão pode trincar. Também não pode estar muito líquido o esmalte, porque senão absorve água demais, eu tenho que passar outra camada, ponho muita água, a peça trinca. Então, entre 1,30 e 1,40. E segurar a peça. Eu não achava que era um ponto que seria tão difícil assim. Mas, às vezes, agora eu vou tirar o microfone e eu acho que vai dar para vocês ouvirem. Dá para acender um pouquinho a luz aí? Faz favor. Ó. Então, tem gente, eu vou pegar essa que já está quebrada, que está acostumada a pegar o biscoito e segura assim. Imagina que essa peça fosse crua. Pessoa, quando esmalta o biscoito, pega assim ou pega com a pinça. Se eu fizer isso aqui numa peça crua, quebrou a peça. Eu fico com esse pedacinho na mão e a peça cai, porque ela não aguenta. Então, a gente só tem que se policiar e lembrar que você está trabalhando uma peça crua. E aí eu venho aqui e seguro com as duas mãos. Jamais eu pego só um pedaço. Isso é uma coisa. Se a peça é muito grande, imagina que esse prato fosse gigante, eu vou empurrando ele até chegar aqui na minha mão e sempre estou apoiando por baixo, ou trabalho em cima de um drywall. Então, o jeito de segurar vai ter que mudar e você vai ter que lembrar que a peça está crua. Aqui, ó, vocês viram que em nenhum momento eu fiz isso aqui com a peça que o Rua fez ontem, porque isso aqui eu posso fazer no biscoito. Na peça crua, não, porque a chance de eu ficar só com a alça é muito grande. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é como que eu vou esmaltar. Eu vou pegar o esmalte que ficou aqui dentro, peraí. Esse esmalte é lá do Siqueira, pode ser o esmalte que você comprou, Engobe. E aqui eu deixei as minhas peças prontas. Essas são Engobe. Essa daqui é esmalte, eu acho que é da Casa do Ceramista, esse verde. Aqui eu tenho granilha e um esmalte transparente que eu faço. E aqui é Engobe com esmalte em cima transparente. Então, tudo é possível. E ainda tem umas transferências de imagem, todas monoqueima, tá? Então, e aqui é um esmalte de cinza que eu aprendi a fazer com a Flávia Santoro, que vai estar aqui amanhã, né? Então, o esmalte de cinza também monoqueima. Gás, elétrico, gás. Não tenho lenha. Eu tenho só aquele forno pré-colombiano e eu não trouxe nenhuma foto, nenhuma peça deles aqui pra você. Então, deixa eu abrir aqui. Gente, como é que abre esse negócio aqui?
Que eu não tô enxergando. Tem? Ah, aqui, né? Eu tô nessa palhaçada de põe óculos, tira óculos, eu não enxergo nada. Ai, que bonito. Nossa. Ô Pedro, ajuda aqui, Pedro. Olha a meleca que eu tô fazendo. Ah, foi. Beleza. Então, aqui é uma esponja, aqui é água. Vou mostrar aqui na peça do Emílio. Vou tirar o pó do jeitinho que a gente faz. Com a peça biscoito, ele não tá, ó. Tá bem. Eu tirei o excesso, faço aqui uma limpeza. Então, ó, vai ver no manuseio, em nenhum momento eu pego só um pedacinho. Zero segredo, gente, igualzinho biscoito. Pincel macio, molhar o pincel antes. O esmalte tá numa consistência aqui de iogurte. Aí eu vou passar com o pincel. Aí o pessoal pergunta, quantas demãos? Você está usando um esmalte comprado, que geralmente pede 2, 3 demãos? É isso que você vai fazer. Vou passar uma demão agora, vou esperar. Em Vinhedo, se eu passar de manhã, às vezes está tão seco lá, que à tarde eu já consigo passar a segunda demão. Tem lugar que precisa esperar 24 horas. Nossa, mas que demora. Tá, você vai fazendo outra coisa, vai deixando. Você não vai esmaltar um prato, você já esmalta um monte, deixa secar, vai fazendo outra coisa lá no ateliê. Não precisa ficar olhando para o prato, tentando fazer igual o Super-Homem, secar ele com o olhar de raio-x. E, às vezes, eu tô fazendo isso daqui e a peça como faz assim, creque, trinca. Aconteceu com uma dessas grandes. Acontece. Sabe o que eu penso? Graças a Deus que ela tá crua, porque eu jogo ela no balde de reciclagem e reciclo tudo. Ah, mas o esmalte... Ah, um balde de 10 litros, esse tanto de esmalte vai fazer 0 cosquinha. E eu consigo reaproveitar o material, porque esse creque ia fazer eventualmente dentro do forno, porque tá mostrando algum problema da modelagem. Ele ia dar uma trinca na queima do biscoito, ou pior, na queima final do esmalte, o que ia me gerar um resíduo que é mais difícil de eu reaproveitar. Eu ia ter que ressignificar a peça, customizar, ou virar caco de enfeite de jardim, sei lá, tá? Então, se ela tá crua, ótimo, porque eu bato tudo e reciclo tudo. Se é uma quantidade muito grande, é que é difícil, né? Mas, enfim, vamos dizer que o pior aconteceu, você tem uma quantidade gigante de peça com esmalte. O que você faz? Bota num balde de mista e trata como argila mista, que é aquela que você não sabe como você vai se comportar. Bateu, fez uma pecinha pequenininha, queima só ela e vê se ela tá fundente, se ela não tá, que cor ela vai virar. E chama de Nevermore e cobra mais caro, que nunca mais você vai ter igual. Flávia, posso fazer uma pergunta mesmo? Claro. É porque é pertinente. Obrigada. Você acabou de afirmar que esse creque demonstra um problema na modelagem. Às vezes tem uma trinca pequenininha. Sim. E quando você molha assim, essa trinca expande. Ah, tá. Não foi o excesso de água, por exemplo? Pode ser, se ele está muito líquido e você... Pode ser. Ou a densidade que está muito alta, que é aquele esmalte muito grosso. Mas geralmente é uma combinação de algo que já está acontecendo ali. Você sabe que quando eu comecei a fazer cerâmica... Oi, Lu, tudo bem? Quando eu comecei a fazer cerâmica, fiz na Magali Ercolim, em São Bernardo. E ela fazia biqueima. Então ela tinha uma prática que era assim, todos os pratos... Quando saíam da queima de biscoito, a gente tinha que passar um pincel na borda deles com querosene. Querosene ou água rasa. Por quê? Porque quando você olhava o prato, ele estava perfeito. Quando você passava o querosene ou a água rasa, se tinha microtrinca, na hora ele ficava escuro. E aí aquele prato, ela falava, esse não dá para esmaltar. Por quê? Porque na queima do esmalte, ele vai abrir. Então a gente fazia esse teste em todos. E por que querosene? São Bernardo é super úmido.
Aí a gente passava isso, ela enfiava dentro do forno, dava uma ligadinha assim, o negócio volatiza muito rápido o querosene, não é igual água, né? E a argila não chupava demais, então assim, 10 minutinhos o negócio estava seco, a gente já esmaltava. As que tinham passado no teste, entendeu? E aí eu entendi que às vezes, foi ótimo isso, que às vezes a peça tá com microtrinca, você não enxerga, só que quando você queima ela de novo, aí a trinca abre. Fala, mas no biscoito estava perfeito. Não tava, é que você que não enxergou, tá? Então, o que eu costumava falar e pratiquei muitos anos? Para esmaltar, pincel, banho e pistola. Banho normal, ó. Eu pedi a jarrinha, o Emi trouxe, mas a gente não sabe onde tá, mas tudo bem. Aí, banho normal. Faltou aqui um pedacinho, eu venho, continuo com um pincel, ou bota mais, tanto faz, como você quiser. É que é só um pedacinho, ó, só a bordinha aqui, para. E dou uma finalização aqui na... Oi. Pode aproveitar e perguntar. Isso. Você está esmaltando essa peça que foi feita recentemente? Ontem. Então, não precisa aquele tempo. Mas você põe a mão na peça, ela tá seca. Sim. Quanto mais seca tiver a peça, melhor. Se você esmaltar ela úmida, é a mesma coisa que você está esmaltando uma peça que já tem esmalte, ou você está esmaltando um plástico. Você passa e ela não absorve. O que acontece com o biscoito? Quando você passa o esmalte, na hora a água é absorvida, porque a peça tá porosa. Então, ponto de couro avançado, que começa a aparecer essa porosidade, que é essa peça aqui, ou ponto de osso, é o ideal. Se o recipiente fosse maior, o que eu ia fazer? Eu ia fazer uma imersão assim, ia fazer o acabamento da boca da peça direitinho, tá? Agora eu poderia fazer com o pincel. Mas se fosse maior aí já dava pra ver. Então, foi pincel, imersão, banho, pistola, era o que eu mais indicava. E eu sempre falava assim, ó, gente, a imersão é a boquinha da peça, não vai enfiar a peça inteira, tal. Vivendo e aprendendo, fui para Curalmila no Chile, só monoqueima, queima soda, uma queima maravilhosa, umas peças gigantes. Cadê o pincel? Não tem. Cadê a jarrinha? Não tem. Enfia dentro do balde. Pega aqueles pratão e faz assim, ó. Não aconteceu nada. Aí eu aprendi que até a imersão, se você souber fazer e a densidade do esmalte estiver bem reguladinho, rola também. Peça grossa, peça fina. O que você tem que saber? Ó, a placa super delicada. Manuseio e a densidade do esmalte. E a densidade entre 1,30 e 1,40. E a umidade da peça. Se ela estiver muito úmida, você vai pôr mais esmalte, além dela não absorver, ela vai carregar tanto e aí às vezes dá uma trincada. Esperar um pouco mesmo, mas ela secar. Mas ó, quer ver? Se vocês quiserem até passar, ela tá seca já. Se quiser passar para o pessoal ver, mesmo ele tendo feito ontem, ela tá recente. Então assim, eu só vou lavar minha mão, gente, para pegar no controle do moço, senão o controle dele vai parecer meu celular, porque tá cheio de barro, cheio de argila. Pois não. Essa peça, esse grande, foi feita no computador. É daquela fibra que foi feita? Não, é assim, eles botam argila líquida, barbotina, mas ela não é líquida e ela não é massa. Ela é no meio do caminho. E aí põe num container e vai vindo e vai jogando a própria argila.
Eu falei, gente, mas como a gente chama dessa cor? Porque eu tenho modos, os meninos, aqueles brinquedinhos. Tá, obrigada. Isso daí foi só um exemplo, porque essa peça, vamos dizer, se eu te fizesse uma classificação das peças da mais frágil para mais compacta, essa seria a mais frágil e até essa funcionou. Então, oi? Tá ligado. Uma peça que está crua, mas tem um mês, quer dizer, está super seca, interfere? Quanto mais seca, melhor. Quando ela está úmida, aí é mais complicado, por conta de excesso de umidade. Quanto mais seca, sem problema. E aproveitando uma coisa que me perguntam bastante também, às vezes a peça fica, dependendo da argila e do lugar que você está, a peça começa a pretejar, ela está, na verdade, oxidando. Já aconteceu com vocês? Não tem problema nenhum. Pode esmaltar, pode queimar, que não vai interferir. Porque aquele material que está oxidando, ele só está mudando de cor em função do contato com o oxigênio. Mas aquele material estaria ali, em contato ou sem contato, não vai mudar nada, tá? Não vai reagir com esmalte, não vai dar nenhuma reação. A reação que ele vai dar vai acontecer de qualquer jeito, se ele oxidou, se ele não oxidou, porque o material está ali. Não é a oxidação que vai fazer a mudança, entendeu? Por gentileza, a densidade, como eu faço para observar ela sem já Você vai, a minha sugestão é aprende a medir a densidade para você entender qual é o melhor ponto do seu esmalte. Só para você aprender. Aí você vai trabalhar, você não vai ter, como você mencionou, para que eu vou ter 3.125 combinações. Você vai escolher alguns esmaltes e aí você está acostumado a trabalhar, você sabe se aquele esmalte na consistência de iogurte é melhor, na consistência de iogurte grego, você vai entender e aí você vai saber do teu esmalte. Mas no começo, para você ter um parâmetro, mede direitinho, só para você entender. Esmaltes que a gente faz em casa, geralmente uma camada é suficiente, né? Porque você misturou o pó, botou a água, geralmente numa proporção de 1:1, mais ou menos. Então você sabe que uma camada, beleza. Às vezes a gente compra esmalte que o produtor fala assim, passa 3 camadas. Por quê? Porque ele tem uma quantidade de pó e uma quantidade 3 vezes maior de veículo, CMC, água, arará. E aí vocês viram, né, lá nas trufas, esse veículo vai embora a hora que está no forno e vai sobrar só o pó. Se você passou uma camada só, fica muito fino. E aí a hora que você queima, fica uma coisa ruguenta, rugosa, áspero, porque faltou matéria. Então não criou a película vítrea. Às vezes por falta de matéria-prima. Só uma pergunta também. No forno, o forno pode receber os dois tipos de queima? Monoqueima e biqueima. Se eu falar assim, tecnicamente, ideal é você fazer um forno só. Eu também sou ceramista, eu sei que tem hora que a gente tem que misturar. Fato. Ainda mais quando eu tinha o frank e já tinha umas peças que estavam em biscoito. E aí, beleza, o que você faz? Quem que vai soltar mais água? Quem que vai soltar mais vapor? Quem tá cru. Pega as peças que estão cru e põe nas prateleiras de cima, porque o vapor sobe. Ele não faz a curva para baixo. Né, utilizando Sim. o forno de outra pessoa. E aí pega as peças que já estão biscoitadas e põe embaixo. E tenta não colocar na mesma prateleira. Por quê? Porque o vapor eventualmente pode causar um embaçamento do esmalte. Mas de boa. Obrigada. O tempo que você esmaltou, o tempo que você vai colocar no forno. Porque você agora umedeceu a peça. Não? Pode tirar. Sabe como é que eu faço? Eu vou esmaltando e vou botando no forno. Eu vou esmaltando e vou montando no forno. A última peça foi, fechei e liguei. Eu começo até os 600 graus, eu vou a 100 graus por hora, vai super lento isso aí, ó. Seca super rápido, porque esse tanto de umidade que eu tô pondo aqui é pouco. Se eu uso o envolve antes do esmalte, usar um esmalte transparente, Deixa secar bem. muda esse processo?
Não, o mesmo processo. O engobe, aqui ó, essas são com engobe. O engobe é a mesma regra. Se ele tiver muito viscoso, muito denso, ele pode arrebentar a peça. Eu tenho móveis lindos de do que seriam pratos. Até eu aprender que o engobe não podia estar grosso. Ele tinha que estar bem, assim, fluido, para não ficar uma camada muito grande. Passo o engobe, deixa secar bem e passo o esmalte em cima, tá? Bom, isso aqui é engobe. É tudo engobe, ó, queimado no franque, com esmalte em cima. Todo mundo queima, tá? Então, qual é o meu objetivo? Ter a peça pronta. Seja utilitário, seja alta, seja baixa, eu preciso lembrar o quê? Qual é a temperatura de queima do material e qual é o meu objetivo com aquela queima. Ponto. Eu vou determinar a temperatura de queima, vou fazer a curva de queima lembrando de tudo aquilo que vocês viram da transformação da argila e do esmalte. Vou fazer patamar. Lembra que eu falei, quanto mais tempo eu deixo a temperatura no final, quando está todo mundo ali dos esmaltes líquidos, naquele momento de lava de vulcão, quanto mais tempo eu deixo, eu abro mais as reações. Então, o patamar é legal para isso. O patamar é legal para um forno que tem muita diferença de temperatura de baixo para cima. Aí tem variado, né? Forno que é mais quente embaixo, mais frio em cima. Lá. Então, o que acontece? Eu tenho a fonte de calor. Essa fonte de calor está gerando essa diferença. Se eu deixo um patamar, eu paro de emitir a fonte de calor. O que acontece com o ar quente? Sobe e o ar frio desce. Eu forço uma circulação e com isso eu consigo diminuir um pouco, não é milagre, tá? Mas diminuir um pouco a diferença da temperatura das partes do forno. Então o patamar ajuda para isso também. Como é que eu determino o tempo de patamar? O patamar, assim, mais ou menos, gente, não é uma regra, mas mais ou menos, cada minuto de patamar equivale a 1 grau. Então, se você quer mudar o seu patamar, você vai determinar a sua temperatura final, do jeito que eu falei para vocês, pensando no material, na finalidade. Começa com 5 minutos. Conheça o seu forno. Veja, 5 minutos, eu olho e falo assim, não abriu a reação que eu queria, medi a absorção ainda ela está um pouco alta. O que seria uma absorção ideal para um utilitário? 0,5%, a minha absorção está 3%, eu tenho margem ainda aí. Então, aumenta para 10 minutos. Vai aumentando de pouco, não bota 35 de uma vez, porque você pode pipocar, derrubar peça, porque cada forno se comporta de um jeito. Eu gosto muito de dar um exemplo. Quando eu dava aula lá no ateliê da Luciana Tomás, eu nunca tinha trabalhado com esmalte comercial, eu só tinha trabalhado com os meus esmaltes queima-gás. Um mundo. Comecei a dar aula num ateliê que era outro mundo, elétrico e queima com esmalte, tudo comercial. Beleza, vamos... Eu tô dando aula aqui, tem que ser a regra do ateliê. Ateliê escola é assim, show. Aí com o tempo eu comprei o meu forno elétrico e até então eu queimava só no forno dela. Então, ela colocava 1220 graus, 5 minutos de patamar e o esmalte azul que abria essa reação. Eu comprei o meu forno e para conseguir aquele azul na peça que eu fazia, que queimava lá, no esmalte comprado, que era o mesmo, para conseguir exatamente o mesmo azul, eu tinha que fazer no meu forno, 1240 graus, 45 minutos de patamar. Olha a diferença? Por quê? Forno com estrutura diferente, local, às vezes o mesmo forno, você muda de casa, ele dá diferença por conta da oscilação de energia. Começa com 5 minutos, vai aumentando. Eu não pus 45 minutos de uma vez, eu queimei uma vez, não cheguei. Requeima a peça. É melhor você ter que requeimar do que você pegar uma peça que passou da temperatura que aí o leite já está derramado, tá? Vai devagar. Claro, eu fiz uma requeima 3 vezes
de uma peça que eu não tinha gostado, eu fui requeimei. Não requeimei com overlays, requeimei a 1200. Sim. Quando eu fui pegar a peça, ela estava na minha bancada, que eu peguei numa ponta dela assim, ela plec, Não aguentou. soltou, quebrou, esfarinhou. Principalmente se for essas argilas de pintinha. Não, era uma argila azul, verde. Às vezes, você não, também você forçou a barra, né, amiga? 3 vezes. Você Coitada. Uma, 2, 3, você tentou? Não, eu tento, mas eu sei que cada vez que eu queimo é um estresse que eu tô submetendo à argila, né? Então, eu acho que a requeima é aquela história, assim, você tá na chuva é pra se molhar, você tá, já não gostei da peça mesmo, pior do que tá não pode ficar, não posso passar da temperatura dela, mas eu sei que pode dar bom e pode dar ruim, principalmente se tá com esmalte, eu ponho outro esmalte em cima, né? Mas o negócio aqui, voltando do patamar, você requeima e vai aumentando até, qual que era meu objetivo? Saber quanto tempo de patamar eu precisava colocar para chegar naquele resultado que eu queria, tá? Então, porque eu tenho medo de falar para a pessoa assim, não, já põe um patamar de 20, aí ela tem um forno que é um dragão e o negócio vai desandar tudo, então começa com um pouco. Eu tenho 2 perguntas. A primeira é sobre o forno de latão, se você consegue fazer a monoqueima nele e como que você controla a temperatura desse forno. Tá, então assim, ó, o forno de latão é aquele que é um latão forrado com manta cerâmica e o combustível é o gás, geralmente, tá. Primeiro, monoqueima é possível, porque como eu disse, não depende do forno e do combustível. Você vai botar a peça crua, vai fazer uma curva de queima que é lenta para respeitar a argila crua, tal, até chegar na tua temperatura final. Qual é a temperatura final do forno de latão? Sem sofrência, 1100 graus. Por quê? Porque depois dos 1100, o controle, o ajuste muito fino, você depende de muitas variáveis para você não ficar entrando em redução e saindo de redução. Então você fica sofrendo porque você entra na redução, diminui o gás, sai da redução, aí você vai subindo devagar. Então, para quem não tem muita experiência, até 1100 você vai fácil. Como que eu controlo a temperatura de um forno a gás? Não é só do latão. O meu forno grandão a gás, o Frank, também é assim. Eu pego aquela curva de queima que eu mostrei para vocês, que geralmente num forno elétrico a gente faz de 1 em 1 hora. Então, eu vou subir 60 graus em 1 hora. Um exemplo, eu vou fazer um exemplo de conta de pão aqui para ficar mais fácil a divisão, tá? 60 graus em 1 hora. 1 hora tem 60 minutos. Então, eu vou subir 10 graus por minuto. Por que que eu fraciono em períodos menores? Porque é muito mais fácil eu olhar 10 minutos devia estar 10 graus, ele está 15, opa, deixa eu diminuir o gás, está subindo rápido demais. Do que eu esperar chegar em 1 hora para ver que ele está em 100. É mais fácil eu recuperar 10 minutos do que recuperar 1 hora, percebe? Então, o que que eu faço no forno de latão? A mesma curva, faço ela por hora e depois eu vou fracionando de 10 em 10 minutos para saber a cada 10 minutos que hora que ela devia estar. Eu ponho o timer no meu celular. E aí eu vou fazendo outra coisa lá dentro, para não ficar do ladinho do forno, que não é saudável, né? Ficar respirando aquilo. Tem uma porta entre a parte dos fornos e a parte de modelagem do ateliê. Eu puxo a porta, deu 10 minutos, eu vou lá, olho, ligo o timer de novo, entro, continuo modelando alguma coisa. E assim eu fico, às vezes, 12, 13 horas de babá do forno. Porque uma queima, que é de 13 horas, é a queima do forno grande, que chega a 1.300. No forno de latão, uma monoqueima com esmalte, 10 horas e meia, mais ou menos. Pra ser uma coisa lenta e ok. Tem um vídeo que eu publiquei que eu mostro eu queimando, enfornando o latão e depois tirando as peças. Fiz utilitário e tal. Então, 10 horas não tem segredo, né? Você tem que ir lento. Tá? Outra dúvida, tem um vídeo seu que você fala que, por exemplo, uma xícara, um copo, é mais tranquilo de fazer a monoqueima, porque ele, por conta da área dele mesmo. E num prato, por exemplo, já é mais complicado. Porque
o prato, o manuseio do esmalte é mais chatinho. O prato, ele tem mais chance de trincar, principalmente se ele tá com a secagem dele foi rápida demais, ele tá com essas micro trincas, na hora que você esmalta, ele... E porque no forno, como eu disse, ele se mexe. Então, se você não caprichar nessa curva de queima que ela seja lenta, você causa uma diferença muito grande nas velocidades e daí a chance dele trincar é maior. Então, a técnica pro prato é basicamente a mesma. É a mesma, só que o cuidado redobrado no manuseio. Prato, assim, nossa, e o que foi em casa... Foi ótimo que ele foi, porque ele falou, cara, isso aqui é muito difícil. É um super ceramista, né? Ele pegava o prato assim, plá, plá, ele quebrou uns 3. Eu olhei e falei, mas o que você tá fazendo? Aí quando eu olho que ele segura, não, fofa, é tipo um bebê, você tá dando banho no bebê, segura por baixo, entendeu? Coisas que meio que... Eu devo ter quebrado vários e eu não prestei atenção. E aí quando você vai dar aula ou você tá fazendo com outra pessoa, você percebe o que tá dando errado e se liga. É bom isso. Então esse cuidado mais redobrado. Qual que é a temperatura ideal para abrir o forno depois de queimar o biscoito? Qualquer forno, eu diria, para abrir, esperar pelo menos uns 80 graus, assim, tá? Para não... Porque o biscoito, ele é menos problemático de você abrir ele quente. Só que, de novo, eu tomo o maior cuidado quando eu falo para um monte de gente. Eu não sei que argila que você está usando. Eu não sei como é que é a sua modelagem. Eu não sei se a sua peça ela é toda assim uniforme no tocante à espessura da parede ou se tem lugar mais grosso ou se tem lugar mais frio. Tudo isso vai influenciar que um choque térmico pode causar uma ruptura na peça. Então, uns 80 graus assim, tá? Tá acabando, gente. Peças prontas estão aqui para vocês verem. Fiquem à vontade para vir, olhar, pôr a mão, né? Ceramista mais antigo, a gente, não sei se quem é dessa época, que a gente punha a língua para ver se a língua tá grudando. Porque se ele estiver muito porosa, a língua gruda. Super teste de absorção. Fica assim. Mas verdade, eu aprendi assim, a gente botava a língua, se estivesse grudando muito, a Magali falava, e essa daqui vamos requeimar. Haja língua, né? E, bom, só para relembrar, sempre, então até a tua pergunta, a gente faz a curva em horas, né? Com essa subida lenta. Aqui, ele deu uma leve desconfigurada na hora que eu... Aqui, depois dos 600 até uns 800, eu consigo dar uma acelerada, mas na monoqueima eu faço aqui mais lento, por conta da transformação da argila. O 800 até o final mais lento por conta do esmalte. E no caso da queima-gás, eu pegaria aqui e ainda subdividiria cada hora em 6 partes para dar os minutos, 60 minutos. Não sei se deu tempo de vocês fotografarem a curva da monoqueima, tá? Aqui. E o patamar aqui eu coloquei assim bem sutil para vocês lembrarem de começar com um pouquinho, tá? Aí pediram, tal, eu fiz o curso de monoqueima online. Eu tentei passar aqui o máximo que eu consegui nesse período de tempo que tem, mas é um curso que tem muitas horas. E tem o de formação básica de queima também, que aí fala da queima do biscoito, do esmalte, do overglaze, equipamento e tal. E por quê? Porque tudo que vale para biqueima, tipo de mobília, tipo de forno, é tudo igual na monoqueima. A única coisa que vai mudar é uma queima única que vai do começo da peça crua até o final a peça pronta. É isso, tá? E aí eu agradeço demais vocês me aguentarem até agora. Obrigada. Obrigada. Não sei como a gente tá de